Olá pessoal, tudo bem com vocês? Wander aqui, certo? Para mais uma aula de Química. Hoje o assunto é a evolução dos modelos atômicos. Um assunto simples, mas um assunto interessante, certo? Onde a gente vai perceber como é que se deu essa evolução da atomística, de como a percepção do átomo durante as épocas se deu. Tranquilo? Vamos para a aula? Antes de começar, atenção, certo? Eu tenho certeza que você tem como dar 10 minutinhos, 15 minutinhos para a aula. Então, você desliga das outras coisas e foca somente na aula, certo? Eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisinha, certo? Vamos lá. Primeiro, para começar, já começa com uma pergunta. Como você acha que é um átomo, certo? Eu não sei não. Primeiro, não consigo nem ver, certo? O átomo, certo? Talvez seja uma bolinha, talvez seja, como você já viu em alguns livros, ou imagens, ou figuras, certo? Um modelo mais planetário. E nenhuma dessas percepções está errada, certo? Porque essas percepções, elas partiram de um pressuposto, que esse pressuposto já foi feito antes, certo? O interessante que eu botei essa pergunta era porque hoje nós temos respostas para essa pergunta e dizer como é um átomo. Mas antes não tinha essa resposta, certo? O que é átomo? Como a matéria é formada, certo? Então, algumas coisas foram durante o tempo, durante as épocas, certo? Então, sempre com questionamento. Esses questionamentos geravam outras perguntas ou geravam as respostas, dependendo do questionamento, certo? Então, cientistas trabalharam nisso e foram buscar informações, certo? E o que eu acho interessante é que essas perguntas, elas tiveram respostas científicas, diferentes de respostas comuns. E antes de começar no assunto sim, eu acho que aqui eu botei que são modelos atômicos, né? São os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e sua composição, como eu estava falando anteriormente. Aqui eu coloquei uma tabelinha do que é o senso comum e o conhecimento científico, né? Porque muita coisa é pelo senso comum que as pessoas seguem e às vezes a ciência não vai por esse sentido comum, certo? Às vezes não, é diferente, certo? Ela vai para algo mais objetivo, certo? Aqui, por exemplo, o senso comum é subjetivo, é o que eu acho. O conhecimento não. O conhecimento científico é objetivo, ele faz experimento, ele vê, ó, é isso porque é isso, se dá assim porque é assado, certo? Aí, ó, outra coisa, dá-se de imediato o senso comum, aí o conhecimento científico não, resultados de questionamentos e investigações. A gente está vivendo isso agora, né? Porque, tipo, essa questão do coronavírus, o pessoal quer uma cura, quer um remédio, quer uma vacina e tal, e quer para ontem, entende? Mas a ciência não é assim, precisa investigar, precisa ver, tem os passos, primeiro testa e tal, depois testa assim, depois testa assado, então tudo tem um tempo para Wander, mas às vezes eles procuram para ver que está errado, mas é bom que vê que está errado para quando chegar na gente não dar problema, entende? Então, você vê isso, que ela tem o seu tempo, tem seus questionamentos, tem seus métodos, ela vê um problema e ela quer solucionar esse problema e tem experimentos, tem uma observação rigorosa para que isso venha a ser solucionado, certo? Por isso que muda, certo? Ah, mas antes acreditava de um jeito e hoje acredita de outro. Porque hoje posso ter uma informação que antes, de acordo com os métodos, não teria, certo? Então, por isso que tem essa evolução, certo? Então, você tem que colocar isso na sua cabeça, certo? A gente não está lidando com nossos achismos, a gente está lidando com o conhecimento científico. Aqui eu acho interessante, ó, aqui, ó, o penúltimo, até marcar para vocês, ó. Permeado pelas opiniões, emoções e valores. Então, o senso comum é o que eu acho, o que eu penso, certo? Aí, o científico não, é a razão. Então, a gente vai por esse caminho, certo? Então, vocês já estão sabendo, né? Um caminho mais racional, mais observação e experimentação, certo? De boa. Iniciou-se no passado, bem no passado. Para você ver, né? Eu falei de questão do questionamento. Essa ideia do átomo, ele veio surgir no tempo da Grécia Antiga, certo? Com dois pensadores, Leucipo e Demócrito. Olha aí a idade, de 500 anos de Cristo e o outro de 460
a.C., certo? Olha aí, formular a ideia de haver um limite para a pequenez nas partículas, certo? Eles afirmaram que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou-se essa partícula última de átomo. A palavra é derivada dos radicais gregos, que juntos significa que não pode se dividir. Então, pronto, assim, a matéria é formada de quê? De átomo. Então, eu sei que tem um momento que aquilo dali é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que não pode ser dividido, certo? Então, essa era a ideia de átomos para ele, né? Uma coisa assim, tão minúscula, tão minúscula, tão minúscula, que um certo momento não pode ser dividido mais, certo? Isso a gente vê no Leucipo e Demócrito. Então, começamos com um questionamento, certo? Um questionamento. Tanto que essa palavra átomo deriva do que não pode se dividir, certo? Então, começamos com um questionamento antes de Cristo, certo? Tranquilo? Esse é o nosso ponto de partida. Aí chega um cara chamado John Dalton, em 1800 bolinha, certo? Ele propõe um modelo chamado modelo bola de bilhar, certo? Você pode ver aqui como é ele, porque que é uma bola de bilhar, né? Porque parece uma bola de bilhar, certo? Então, o que é que ele diz para esse modelo? Ele diz que todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Então, tudo que é formado, tudo que é substância, é formado por átomos. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Como assim? O átomo de oxigênio ele é diferente do hidrogênio, mas o átomo de oxigênio ele é igual ao outro átomo de oxigênio, certo? São elementos iguais, certo? Tem o mesmo tipo de átomos, são iguais, certo? E diferentes, têm propriedades diferentes, certo? Aí eu grifei isso daqui porque eu acho que é interessante, que é o principal ponto do de Dalton, que ele lembra Leucipo e Demócrito, que é os átomos são permanentes e indivisíveis, ou seja, não podem ser divididos, não podem ser criados e nem destruídos. Então é indivisível e ele é indestrutível, certo? E não pode ser separado, certo? Então, e as reações químicas correspondem a uma reorganização desses átomos, certo? Tranquilo? De boa? Vamos continuar. Isso em 1808 por aí, certo? Então, mais na frente, um cara chamado J.J. Thomson, certo? Então, ele faz um experimento. Olha aqui que eu falei antes. Experimento, certo? Experimento, certo? Experimentação. Ele pega gases, coloca num recipiente, certo? Aí tem polo negativo e polo positivo, certo? Ele coloca a pressão muito baixa, certo? E ele coloca uma alta voltagem nesse experimento. E ele percebe que quando isso acontece, gera um raio, certo? O que ele denomina de raio catódico, certo? Preste atenção. Ele fez isso, né? Nesse experimento, ele colocou em um vidro gases, certo? Gases a baixas pressões, certo? Polo positivo, polo negativo, e colocou a uma alta voltagem, certo? E ele percebeu o raio catódico, que denominou raio catódico, certo? Então, aí ele colocou mais na frente um polo positivo e um polo negativo. Ele percebeu que, opa, quando eu coloco um polo positivo e um polo negativo, então e ele vai sempre para o positivo. Opa. Então aí eu posso descobrir uma coisa que o átomo tem que antes não tinha, certo? Aqui, nesse lado aqui, a gente vê como é o objeto que se fez isso, né? Então, esse modelo atômico de Thomson, olha como ele é diferente. Ele ainda parece uma bola, mas ele tem algumas coisinhas incrustadas, né? Então, o Thomson, caso desse experimento, ele viu que quando ele coloca positivo e negativo, eles vão para o positivo. Então, ou seja, ele pode ser dividido, certo? Então, aqui dali, opa, se tem um positivo é porque tem um negativo. E se tem um positivo e negativo, eu posso praticamente dividir. E isso quebra a ideia do Dalton,
certo? Que não pode ser dividido. Aqui ele diz que pode ser dividido, certo? Olha aqui, ó. Ele, ao pesquisar sobre os raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como modelo de pudim de ameixa, pudim de passa, certo? Mais conhecido como de passas mesmo, né? A divisibilidade do átomo, certo? Que eu posso dividi-lo em parte positiva e em parte negativa. Thomson sugeriu que os elétrons eram constituintes universal da matéria. Ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos. Certo? Então, a primeira, assim, porque antes a gente tinha um átomo como uma esfera uniforme, aí a gente já não vê tão uniforme assim, certo? Ele indica que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas distribuídas uniformemente, certo? Então, a ideia dele era essa, praticamente. Eu tenho um átomo positivo e os elétrons incrustados negativo, certo? Então é o modelo pudim de passa, certo? Eu sei que pudim de passa muita gente não vê, então eu dou o exemplo do sorvete de creme com passa, né? Vou tentar ali o sorvete, certo? Aí tem as passazinhas ali incrustadas no sorvete. É praticamente isso, certo? Tem incrustado, certo? Vamos lá. Essa é a ideia. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, pesquisando aqui, o modelo de Thomson foi em 1898. Então, a gente estava em 1898 em Thomson e chegamos em Rutherford em 1911. Olha aí a diferença, certo? 3 aninhos, certo? E como foi outro experimento que ele fez e o que ele descobriu. Em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro, aqui, folha de ouro, uma lâmina de ouro, bastante fina dentro de uma câmara metálica. Aqui, certo? Seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfa do obstáculo criado pela folha de ouro. Nesse ensaio, ele observou uma coisa assim bem interessante, né? Ele viu que algumas eram bloqueadas, certo? Mas a maioria passava a folha. Só que tinha desvios, certo? Umas iam direto, outros para cima, outros para baixo. E segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre as partículas. Como assim, Wander? Se ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, isso faz com que algumas vá direto, outros vão para cima, outros vão para baixo e outros nem entram, certo? Então, pelas observações dele, afirmou que o átomo era nucleado, ou seja, o átomo tem um núcleo. Olha aqui o modelo, eu acho que é talvez o mais conhecido, né? É esse daqui, certo? Que praticamente quase todo mundo viu, certo? Ele tem um núcleo, que é essa parte mais pretinha aqui, certo? E sua parte positiva se concentrar no volume extremamente pequeno, que é o núcleo, certo? Então, para Rutherford, preste atenção nisso. Rutherford, ele viu que o núcleo era positivo. E o modelo de Rutherford ficou conhecido como planetário, qual corresponde à natura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, por que é planetário? Porque eu tenho um núcleo positivo e os elétrons que são negativos, eles estão ao redor, certo? Em órbitas, certo? Isso, Rutherford, 1911. Pouquinho depois, vem um aluno de Rutherford chamado Bohr, certo? Então, Bohr, ele estabelece outras ideias para o átomo, certo? Ele fala que a órbita, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, certo? Mas eles têm uma órbita determinada, certo? E essa órbita determinada era circular, diferente da do Rutherford, que era elíptica, certo? Aí para Bohr não, para Bohr uma órbita circular, certo? O átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que parece tomar todo o espaço. Interessante, né? Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Isso também é interessante. E quando os elétrons saltam de uma órbita para a outra, resulta a luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da
constituição do átomo e do saldo dos elétrons de uma órbita para a outra. Como assim, Wander? Não entendi. Certo? Tá vendo aqui, ó, KLM, certo? Então, isso daqui a gente vai ver com calma mais na frente, então não tenha pressa, certo? Então, o que nós podemos dizer é do de Bohr, certo? Então, o núcleo, sim, o núcleo ele é positivo e os elétrons ao redor no núcleo, certo? Negativos, certo? Então, você tem que perceber que esses elétrons ele ficam em órbitas circulares, certo? Circular, certo? E a energia é quantizada. Como assim, Wander? A energia é quantizada? Cada órbita tem sua energia, certo? Então, quando eu tenho aqui um elétron nessa primeira órbita, quando ele recebe uma certa carga de energia, ele pode pular para a próxima órbita, certo? Aí depois que ele perde essa energia, ele volta para a órbita usual, certo? A primeira órbita que ele estava. E quando ele salta de uma órbita para outra, resulta na luz. Então tudo isso através de observações e através de experimentações. E essa ideia ainda mudou. Eu sei, mudando, é massa, certo? O objetivo dessa aula é fazer vocês entenderem, certo? Fazer vocês entenderem que como essa evolução se deu. Olha aí como é que se deu. Ela começou com algo que podia ser indivisível e pode ser dividido. Ela começou maciça, começou indestrutível, indivisível, mas ela maciça, quem não sabe, é duro, né? O modelo de Dalton diz que é maciço, certo? Então, começou ali e depois ela foi mudando com o decorrer da época, com a evolução do pensamento científico e com a descoberta dos cientistas, certo? Beleza? Tranquilo? Fechou nossa aula. Obrigado aí por ter assistido. Valeu. É nóis.